Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. E o caso de hoje é sobre uma jovem adolescente que desapareceu sem deixar nenhum vestígio após uma festa. O caso está envolvido em várias mentiras dos seus amigos que a acompanhavam naquela noite e também em suposta omissão das autoridades nas investigações. Hoje vamos falar sobre o misterioso desaparecimento de Caroline Del Valle. E antes de continuar ouvindo esse caso, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal. Todas as interações que vocês têm comigo aqui na plataforma me ajudam muito na divulgação dos meus vídeos. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso. Caroline Del Valle Movilla nasceu em 21 de novembro do ano 2000. Ela era a filha mais velha do casal Juan Vicente Del Valle e Isabel Movilla Oliveira. O casal mais tarde também teve outro filho chamado Kevin Del Valle. A família morava na cidade de Barcelona, que é a capital da comunidade autônoma da Catalunha, na Espanha. Barcelona também é a segunda cidade mais populosa do país e a sexta área urbana mais populosa da União Europeia, tendo uma população estimada em 4,8 milhões de habitantes. E uma curiosidade de Barcelona é que lá é uma das cidades mais antigas do mundo, tendo seus primeiros vestígios registrados em meados do ano 2000 a.C. E uma lenda atribui sua fundação ao Hércules, 400 anos antes da fundação de Roma. Hoje em dia, a cidade é repleta de marcos históricos, museus e arquiteturas milenares. Mas voltando aqui para o caso, a Caroline era descrita como sendo uma criança muito doce, divertida, carinhosa, que gostava de cantar e dançar e que preferia ficar em casa com a sua família ao invés de sair com amigos ou ir para festas. Ela tinha uma ligação muito especial, principalmente com a sua mãe, Isabel, e mesmo depois de crescer e entrar na adolescência, elas continuaram sendo melhores amigas, tanto que elas não escondiam nenhum segredo uma da outra. Elas compartilhavam até mesmo suas senhas das redes sociais e até emprestavam os aparelhos celulares uma para outra. Porém, as coisas teriam mudado radicalmente menos de um ano antes do seu desaparecimento, quando em meados de junho de 2015, a Caroline conheceu uma menina chamada Silvia Codoni. Segundo a Isabel, a mãe da Caroline, a sua filha era uma pessoa muito ingênua e com um lado infantil ainda muito aflorado, mesmo na adolescência, e isso acabava a tornando uma pessoa facilmente influenciável. Então, ao conhecer a Silvia, a Caroline acabou se moldando às manias e costumes da amiga. Desde o primeiro dia que se conheceram, as duas meninas tiveram uma ligação muito forte uma com a outra, e elas se tornaram melhores amigas imediatamente. Elas se falavam todos os dias por ligação ou mensagens, saíam juntas toda semana e uma dormia na casa da outra com frequência. E o que dá a entender é que elas moravam muito próximas uma da outra e inclusive dava para fazer o percurso a pé. Em pouco tempo, a Caroline passou a usar maquiagem muito forte e a usar roupas mais extravagantes, de uma forma que ela parecia ser muito mais velha do que de fato ela era, que na época ela tinha apenas 14 anos de idade. Ela passou a ter um comportamento também mais rebelde, ela começou a faltar na escola, não fazer os deveres de casa, não ajudar mais a família com os afazeres domésticos e ela também passou a responder de forma malcriada para os seus pais. Seu desempenho na escola acabou caindo muito, tanto que os seus pais foram chamados para questionar o que estava acontecendo. Mas como não havia nenhum problema familiar acontecendo em casa, os seus pais perceberam que a Caroline estava fazendo tudo isso para acompanhar a sua amiga Silvia. Os pais dela então decidiram ter uma conversa com a filha sobre isso, e sua mãe chegou a ter uma discussão com ela, porque ela não queria mais que a filha continuasse com a amizade com a Silvia, porque claramente aquela amizade não estava fazendo bem para a Caroline. Mas a Caroline ela estava ali na fase da rebeldia e ela acabou ignorando os conselhos da sua mãe e continuou a amizade com a Silvia. E o laço entre mãe e filha parecia ficar cada vez mais fraco. E já o laço de amizade entre a Silvia e a Caroline ficava cada vez mais forte. Então, vendo que não adiantaria apenas aconselhar a filha, os pais colocaram a Caroline em uma espécie de castigo. Ela ficou proibida de sair com a Silvia durante os dias de semana, de segunda a sexta, e caso faltasse ou tivesse mau desempenho na escola, ela também seria proibida de ver a Silvia durante os finais de semana. E caso ela se recusasse a estudar, os pais a colocariam em um curso intensivo. A Caroline então teria aceitado as condições dos seus pais e, ao que tudo indica, ela teria melhorado um pouco seu comportamento e também desempenho escolar.
mesmo ainda mantendo bastante contato com a sua amiga Sylvia. Mas a Sylvia, ela não era a única má influência da Caroline. Na maioria das vezes que as duas saíam juntas, elas iam para uma praça chamada Praça da Catalunha, onde era uma área bastante popular de lazer, que proporcionava inclusive internet gratuita. E por isso era uma área onde ficavam muitos adolescentes ali da cidade. E foi lá em uma loja próxima que elas teriam conhecido a Nisrine e o Justin. O problema é que esse local que a Caroline e a Sylvia passaram a ir com frequência e que fizeram suas novas amizades era um ponto de encontro de adolescentes que eram considerados delinquentes. Porque a maioria das pessoas que ficavam ali, dos jovens, eram jovens que já tinham passagem pela polícia e que já tinham também ficado durante um tempo detidos nos centros de detenção para menores de idade. Esses jovens tinham cometido crimes como roubo, brigas violentas ou posse de drogas. Alguns, inclusive, eram foragidos. Essas novas amizades não foram bem vistas pelos pais da Caroline, obviamente, principalmente porque, segundo as fontes, cerca de 2 meses antes do seu desaparecimento, o grupo teria sido detido pela polícia depois que um suposto roubo aconteceu próximo de onde eles estavam. A Caroline chegou a dar o seu depoimento e afirmou que não tinha nenhum envolvimento no delito, mas mesmo assim ela teria ficado com uma ocorrência marcada em seu nome na delegacia. Seus pais, depois disso, a proibiram de se encontrar com a Sylvia e com a Nisrine por tempo indeterminado. E isso aparentemente tinha funcionado, já que nos dias seguintes a Caroline aparentemente teria voltado a ser a mesma menina estudiosa e amorosa que a sua família. E isso fez com que seus pais ficassem mais tranquilos. E então, aos poucos, eles foram permitindo algumas pequenas interações entre a Caroline, a Sylvia e a Nisrine. No dia 13 de março de 2015, uma sexta-feira, a Caroline pediu permissão aos seus pais para participar de uma festa do pijama que aconteceria na casa da Sylvia. E como a Caroline vinha se comportando muito bem, os seus pais permitiram. Ela então dormiu na casa da amiga e no dia seguinte, dia 14 de março, a Caroline voltou para sua casa acompanhada da amiga Sylvia para poder pegar um valor em dinheiro com a sua mãe, porque ela falou que naquela noite as amigas iriam em uma discoteca que era focado para o público adolescente. Essa discoteca ficava na Vila Olímpica, que é uma discoteca que a Caroline já vinha frequentando outras vezes e que seus pais permitiam, e o acordo era que elas poderiam ir à festa juntas, mas a Caroline deveria voltar para casa até as 10 horas da noite. Mas segundo a Isabel, a mãe da Caroline, a sua filha tinha falado que não estava querendo ir de fato para aquela festa naquele dia, mas havia sido convencida pela insistência da Sylvia e da outra amiga, que é a Nisrine. Eu acabei pronunciando errado o nome dela das outras vezes que eu falei. E aí, por volta das 8h30 ou 9 horas, a Caroline mandou uma mensagem para sua mãe pedindo permissão para dormir mais uma noite na casa da Sylvia. A Isabel permitiu que a sua filha passasse mais uma noite fora de casa, na casa da amiga, mas deixou claro que a Caroline deveria voltar para casa ainda no período da manhã do dia seguinte. Então, no domingo de manhã, ela tinha que estar em casa. E aí, a Isabel acordou na manhã de domingo e ficou esperando a filha chegar. Porém, a Caroline não apareceu e nem deu notícias. Preocupada, a Isabel teria ligado para Sylvia, que afirmou que não precisava se preocupar porque logo a Caroline estaria em casa. Por volta das 3 horas da tarde, a Isabel ligou novamente para Sylvia, que afirmou mais uma vez que a Caroline tinha tomado café da manhã com ela e que tinha saído logo em seguida. Como já era no período da tarde e elas moravam muito próximo uma da outra, a Isabel pensou que algo poderia ter acontecido com a sua filha no meio do caminho. Ela então saiu pelas ruas do bairro procurando por ela e a Isabel foi conversando com os vizinhos e então ela descobriu que nenhum vizinho da Sylvia tinha visto a Caroline desde a tarde do dia anterior, que teria sido a hora que elas saíram juntas para ir pegar dinheiro na casa da Caroline. Então ninguém tinha visto a Caroline chegar na casa da Sylvia durante a noite e nem saindo durante a manhã, como a Sylvia havia afirmado. A Isabel também não encontrou nenhuma pista da Caroline nas proximidades, nada que indicasse que ela tivesse passado por ali ou feito aquele trajeto entre a tarde de sábado e a manhã de domingo, e a Isabel, por volta das 7 horas da noite, ligou novamente para Sylvia para confrontar as informações. E dessa vez, estranhamente, a Sylvia contou uma outra versão dos últimos passos da Caroline. Ela disse que, na verdade, a Caroline havia saído da sua casa às 5 horas da tarde, e não de manhã como ela havia dito antes. Nesse momento, a Isabel decidiu revistar o quarto da filha para saber se encontrava algo que ajudasse a localizá-la, e ela abriu o computador da Caroline, que ficava logado em suas redes sociais, no Facebook principalmente,
E lá ela viu algumas fotos da noite anterior da Caroline se divertindo com os amigos na discoteca onde tinha ido, mas até aí não tinha nada demais, não havia nada que demonstrasse que algo de ruim pudesse ter acontecido. A Isabel então postou uma mensagem nas redes sociais da Caroline pedindo que os amigos, se tivessem informações sobre o seu paradeiro, que entrassem em contato com ela, porque a Caroline estava incomunicável desde o dia anterior e seu aparelho celular estava desligado. Os amigos começaram a responder afirmando que tinham visto a Carol na noite anterior na discoteca da Vila Olímpica, mas não sabiam informar o que ela tinha feito quando saiu do local. Porém, havia uma mensagem que afirmava que, na verdade, a Caroline não havia ido para a Vila Olímpica, mas que havia ido para uma outra festa que teria acontecido em um local chamado Sabadell. Sabadell, esse local onde alguns amigos da Caroline afirmavam que ela havia ido, era uma área conhecida por ser mal frequentada por pessoas criminosas, ou então envolvidas com prostituição. Esse local ficava a mais de 27 quilômetros de onde a Caroline afirmou que estaria, que era na Vila Olímpica. E a Isabel ficou bastante confusa quando ela leu aquilo, porque a Caroline não costumava mentir ou então ir a outros lugares sem pedir permissão antes. No post, a Isabel deixou o número de telefone de contato e então ela acabou recebendo uma ligação de um número desconhecido e sem identificação, que afirmou que a Caroline estava em uma casa abandonada, em más condições e que não era para ser procurada. Imediatamente ela ficou aterrorizada e acionou as autoridades. E naquela mesma época estava tendo muitos rumores de jovens adolescentes que eram sequestradas para serem colocadas em tráfico sexual. E quando os policiais checaram as informações, descobriram que a nova amiga da Caroline, a Nisraine, já havia sido presa no centro de detenção. E lá ela estava registrada no sistema como apanhadora. E o significado de apanhadora era que ela era usada de isca por traficantes para fazer recrutamento de menores para o tráfico. E antes de continuar, eu preciso informar aqui que devido a diversas mudanças dos depoimentos dos envolvidos nesse caso, existem várias versões do que teria acontecido na noite dos fatos, então eu vou falar aqui para vocês a linha de investigação que foi assumida pela polícia de Barcelona. Durante as investigações foi descoberto que a Caroline já havia frequentado a área de Sabadell em outras ocasiões, sem a sua mãe saber, e que inclusive fazia consumo de bebidas alcoólicas, assim como também flertava com os participantes das festas. Ela costumava ir a uma discoteca chamada Bora Bora, com um grupo de mais ou menos 20 amigos, que seria como se fosse uma irmandade que se autodenominavam como LN, que seria Las Nalgonas, que em tradução livre seria como as Popozudas. Era um grupo de meninas que se consideravam como irmãs e que todas tinham praticamente as mesmas características físicas. Elas tinham cabelos bem longos, bonitos, elas também tinham os corpos bem bonitos e elas gostavam de usar maquiagem marcante, bem forte. Alguns amigos dela que foram localizados e identificados pela polícia foram chamados para serem ouvidos. Especialmente a Silvia, a Nisraine e o Justin, que foram apontados pela Isabel como os amigos mais próximos da Caroline. Segundo eles, o que de fato aconteceu naquele sábado à noite é que depois de eles saírem da Vila Olímpica, eles decidiram ir até outra discoteca em Sabadell. A Caroline tinha convencido a mãe a deixá-la dormir na casa da amiga da Silvia, mas o plano era eles passarem a noite fora se divertindo sem que os pais da Caroline soubessem. Eles falaram que, ao saírem da Vila Olímpica, eles pegaram um trem e fizeram uma viagem de 45 minutos até a discoteca de Bora Bora. Segundo eles, a discoteca estava muito cheia naquela noite, com uma fila enorme até para o lado de fora da balada, e lá os amigos fizeram consumo de bebidas alcoólicas e se divertiram bastante. Em um determinado momento, em que estavam no estacionamento do lado de fora, por volta das 3h30 da madrugada, um carro que era um Audi vermelho teria estacionado ao lado deles, e saiu desse carro 3 homens de origem marroquina ou francesa, que estavam muito bem vestidos e aparentavam ser bem mais velhos que a maioria das pessoas da festa. Os homens tinham mais bebidas no carro e conversaram com o grupo como se já conhecessem algum deles. Eles falaram que tentaram se manter afastados desses 3 homens porque era algo estranho, né? 3 homens com idades muito acima da deles aparecer ali, querer forçar uma amizade com os adolescentes. Mas eles falaram que os 3 homens pareciam insistir em querer participar ali do grupo de amigos. Eles teriam notado que a placa era de origem francesa e então eles imaginaram que eram turistas que estavam querendo se divertir.
Inclusive chegou a ser feito um vídeo que é possível notar que todos estão dançando ao lado desse carro. E nessa filmagem a Caroline é vista nas imagens ao lado desses homens mais velhos. E esse vídeo foi postado em uma das redes sociais de uns amigos que estavam com a Caroline naquela noite. E segundo as fontes, a Nisaine teria convencido esse menino a apagar o vídeo das redes sociais. Mas antes que essa pessoa apagasse definitivamente o vídeo, os pais da Caroline conseguiram fazer uma cópia. Então, aí na noite dos fatos, depois de alguns minutos, eles falaram que por volta das 5h30 ou 5h45 da manhã, outros 3 homens teriam se aproximado do grupo de amigos. Esses outros 3 homens foram descritos como pessoas grandes e fortes que estavam com suas camisas abertas para mostrarem seus músculos. É dito que os homens começaram a flertar com as meninas e que, em particular, teriam dado atenção a Caroline. E também teriam começado a brigar com os meninos do grupo. Lembrando que eles andavam em um grupo enorme de pessoas, mais de 20 amigos, que tinha meninos e meninas, bem novos. Essa briga acabou chamando a atenção dos moços da esquadra, que é o nome dado à polícia local, e então os policiais foram até onde eles estavam para tentar controlar a situação. Mas como eu disse antes, a maioria do grupo ali de amigos eram jovens que estavam foragidos e tinham mandados de buscas e captura. E ao verem a polícia se aproximar, eles ficaram assustados e correram cada um para um lado para fugir. E isso acabou causando um pânico generalizado. O grupo já tinha um ponto de encontro marcado para caso algo acontecesse, que era a estação de Sants, em Barcelona. E segundo a Sílvia, ela teria corrido e se escondido embaixo de um carro sozinha e não tinha visto para onde a Caroline tinha corrido. E ela falou que quando tudo se acalmou, ela saiu do esconderijo e só viu a Nisaine e outras 2 meninas do grupo de amigos. Ela disse que inicialmente não teria ficado preocupada porque imaginou que a Caroline tivesse ido para outro lado, para algum outro lugar, e que logo todos se encontrariam na estação de Sants, conforme o combinado. Várias pessoas falaram que tinham visto também a Caroline fugindo durante aquela confusão e que ela teria ido para o mesmo lado que o Justin. Em seu depoimento, o Justin afirmou que começou a correr quando viu a polícia se aproximando e que ao chegar na esquina de onde eles estavam e olhar para trás para ver se a polícia estava chegando perto ali dele, se estava seguindo ele, ele notou que a Caroline estava logo atrás dele. Ele disse que a Caroline começou a gritar com ele porque ela estava muito assustada e que eles tinham parado a menos de 100 metros do estacionamento da discoteca. O Justin contou que notou ao fundo que 3 homens estavam atrás dele e também da Caroline, mas ele não soube identificar se eram os 3 homens que estavam no Audi ou então se eram os 3 homens que apareceram por último e deu aquela confusão. Mas antes que ele pudesse conversar direito com a Caroline, ele falou que viu uma viatura da polícia próximo dele e ele começou a correr novamente para tentar se safar. Ao olhar para trás, ele afirmou que não viu mais a Caroline e pensou que ela tivesse se escondido embaixo de um dos carros. Com medo de ser pego, Justin disse que se escondeu no castelo de Canfell, que é uma mansão em formato de castelo que está em ruínas, na zona hermética de Sabadell, e ele disse que entrou lá naquele castelo e se escondeu em um buraco que tinha ali na parede em meio às ruínas do castelo e que ficou no local por cerca de 15 minutos, e que saiu para se encontrar com todos os outros na estação onde era o ponto combinado após passar esse tempo. Porém, nos depoimentos, os outros amigos afirmaram que todos conseguiram chegar ao ponto de encontro em pouquíssimos minutos, faltando somente o Justin e a Caroline. O Justin demorou cerca de 2 horas para chegar ao ponto combinado e quando ele chegou, é dito que ele estava com uma roupa diferente da que ele estava antes e ele estava cheio de barro. O Justin justificou que o tempo de 2 horas para se encontrar com os amigos foi por ter ficado fugindo da polícia até chegar no ponto de encontro e que o barro era porque ele tinha se escondido ali no castelo em ruínas e que a roupa não era outra, mas que ele havia virado as roupas do avesso para despistar os policiais. Após o Justin chegar ao ponto combinado, faltava somente a Caroline. Mas os amigos não teriam ficado mais tempo ali esperando por ela e todos foram para suas casas. E nesse ponto, há quem diga que, na verdade, os amigos pareciam saber que a Caroline não voltaria mais, porque após o ocorrido, eles não se deram nem ao trabalho de esperar mais tempo por ela ou tentar entrar em contato com ela. Ninguém tentou procurar onde que ela estava e nem alertaram ninguém sobre o seu desaparecimento. Muito pelo contrário, eles na verdade pareciam que tinham tentado encobrir tudo com várias mentiras, já que a própria Sílvia teria mentido para a mãe da Caroline, atrasando mais ainda o início das buscas por ela. Todos os amigos afirmaram que não sabiam que a Caroline estava desaparecida,
Eles disseram que pensaram que ela só estava escondida e com medo e que logo voltaria para casa. Segundo as investigações, a Sylvia, a Nizraine e a Caroline mentiam frequentemente para os seus pais, dizendo estar uma na casa da outra e saindo para frequentar baladas em Sabadell, porque como elas ainda eram menores de idade, entre 14 e 15 anos, elas não queriam que seus pais soubessem que elas estavam saindo, ficando até tarde da noite em festas e fazendo consumo de bebidas alcoólicas. Além do mais, que eles não deixariam que elas fizessem isso, então elas tinham que mentir. Devido a tudo isso, inicialmente os investigadores pensaram que a Caroline tivesse fugido de casa com medo da reação da sua mãe com a descoberta das suas mentiras, porém, em pouco tempo essa teoria acabou sendo descartada, já que ela não tinha recursos financeiros para se manter tanto tempo fora de casa e nem tinha levado nenhum dos seus pertences com ela. Nos dias seguintes ao desaparecimento foram espalhados panfletos, cartazes e buscas foram feitas com a ajuda de amigos e familiares, e os investigadores finalmente chegaram à conclusão que a Caroline não se encaixava em um desaparecimento voluntário, quando a pessoa desaparece porque quer, e que ela era sim um caso de desaparecimento forçado. Então algo muito ruim poderia ter acontecido com ela. Entretanto, a Isabel afirma que os investigadores não fizeram tudo o que podiam, tudo o que estava ao alcance deles para procurar por sua filha. Ela afirma que, na verdade, eles só começaram uma investigação oficial do desaparecimento da Caroline em junho, cerca de 2 meses depois da última vez que a Caroline foi vista, e quando checaram as câmeras de segurança dos locais próximos, nada foi encontrado, e algumas das filmagens já haviam sido apagadas. A Isabel também afirmou que somente 4 amigos da Caroline que estavam com ela naquela noite foram interrogados pela polícia. O restante do grupo de amigos, a polícia nunca chegou sequer a conversar para saber a versão deles do acontecimento. Não demorou muito e os investigadores já começaram a tratar o caso como um possível homicídio com ocultação dos restos mortais, e o único suspeito apontado pelos investigadores foi o Justin. Isso porque eles apontaram que há várias falhas em seu depoimento, como por exemplo, se a Caroline estava com medo de ser apanhada pelos policiais, por que elas se esconderiam tão perto de onde as viaturas estavam? Porque ele falou que ela se escondeu ali perto mesmo, embaixo de um carro. E quando questionaram a ele o que ele fez quando ela pediu ajuda, ele não soube responder, e só falou que presumiu que ela estava embaixo de um carro. E essa declaração parecia muito com a declaração também da Sylvia, que afirmou ter se escondido embaixo do carro quando fugiu. Então parece que ele pegou ali a versão da Sylvia, que falou que tinha se escondido embaixo do carro, e falou que a Caroline tinha feito a mesma coisa. Além disso, na noite dos fatos, ele ficou sem utilizar o seu telefone por 2 horas, sem ter nenhum álibi e sem ter sido filmado por nenhuma câmera de segurança. Então ninguém sabe o que ele estava fazendo durante 2 horas, naquela madrugada. Uma das teorias é que o Justin teria fugido com a Caroline, feito algo contra ela, ter aproveitado ali a madrugada que os dois estavam sozinhos, e então tenha tirado a vida dela para ela não contar para ninguém e depois descartado seus restos mortais. E as 2 horas em que ele ficou sem ser visto por ninguém naquela madrugada era tempo suficiente para ele fazer tudo isso. O Justin tinha 17 anos na época dos fatos e era um jovem que já tinha passagem pela polícia por agressão. Ele havia agredido o próprio pai e chegou a ficar preso por um tempo por causa disso. E na época do acontecimento, ele era um foragido da polícia. Porém, mesmo com essas evidências, não havia provas o suficiente contra o Justin e nem nada que o ligasse diretamente ao desaparecimento da Caroline Del Valle. Desde o início, ele sempre afirmou ser inocente e manteve sua versão dos fatos. A última vez que o telefone da Caroline foi usado foi às 6h05 da manhã do dia do seu desaparecimento, e o celular dela teria se conectado a uma torre na estação de Sabadell para fazer uma ligação para Nizraine, que já estava na estação de Santos nesse horário. Com isso surgiu uma segunda teoria, de que talvez a Caroline tivesse sido pega pelos homens do carro vermelho. Como a Caroline não tinha dinheiro para pagar a passagem do trem, a suspeita era que talvez ela tivesse pegado carona com esses homens para voltar para casa, e por isso ela teria ligado para Nizraine para avisar que não a encontraria na estação Santos. Outra suspeita é que a ligação tenha sido feita pelos próprios sequestradores pelo celular da Caroline, para confirmar que estavam com a Caroline e que a Nizraine seria paga pelos seus serviços de ter atraído a amiga para a armadilha. Então essa teoria acredita que a amiga da Caroline armou uma armadilha ali para ela e fez ela ser pega para tráfico sexual. A Nizraine nunca esclareceu sobre o que foi tratado nessa ligação e ela nunca colaborou de fato com as investigações.
e teria inclusive certa vez ofendido a Isabel, a mãe da Caroline. A Annis Raine se manifestou em um vídeo em suas redes sociais afirmando que achava que os policiais estavam envolvidos e que a Caroline tinha sido pega por um deles. Ela também afirmou que não estava envolvida com os homens do carro vermelho e nem com nenhum tipo de tráfico humano. O Justin sempre colaborou com as investigações da polícia e também com a família da Caroline, chegando até mesmo a fazer buscas por todo o percurso que eles teriam percorrido naquela noite à procura da Caroline. E isso para alguns é o suficiente para demonstrar que ele é inocente. Porém, para outras pessoas, isso teria sido uma estratégia para tirar o foco dele. Em 2021, 6 anos depois do desaparecimento, as buscas e o inquérito foi encerrado na delegacia de homicídios, alegando que não tinha provas para dar continuidade na investigação. Segundo a Isabel, os amigos da Caroline mentiram em seus depoimentos. Ela acredita até hoje que eles sabem exatamente o que aconteceu com a sua filha, mas por alguma razão nenhum deles quis contar a verdade. Talvez por medo, por coerção, por terem sido pagos ou por terem envolvimento direto com o desaparecimento. Até o momento, o desaparecimento da Caroline Del Valle não foi solucionado, e a Isabel lutou durante todo esse tempo para conseguir mais ajuda das autoridades. Ela queria que os amigos fossem novamente interrogados e que os outros que nunca compareceram à delegacia fossem chamados. Mas todos os seus pedidos acabaram sempre sendo negados. E com isso, ela diz que se sente completamente abandonada pelas autoridades com relação às buscas pela sua filha, e que o pouco que ela sabe foi graças aos seus próprios esforços. Por causa disso, ela acredita que talvez uma das teorias levantadas, os policiais e todos os agentes envolvidos também sabiam exatamente o que aconteceu com a Caroline, e por isso não se empenharam muito nas investigações. O vídeo onde foi falado que a Caroline foi vista ao lado dos homens mais velhos nunca foi analisado. Os investigadores nunca sequer teriam tentado identificar os homens mais velhos que apareceram nas imagens. E a Isabel afirma que muitas outras pistas também foram ignoradas. Embora o caso sempre tenha sido tratado como homicídio, o corpo da Caroline nunca foi encontrado. Com isso, a Isabel ainda tem a esperança de que talvez sua filha tenha sido vítima de tráfico sexual ou que tenha sido enviada para outra família no exterior. E assim, ela mantém a esperança de um dia reencontrar a sua filha. A Caroline desapareceu com 14 anos, mas se ainda estivesse viva, ela estaria hoje com 22. Uma imagem da sua progressão de idade chegou a ser feita e divulgada, e a família mantém redes sociais para divulgação dessas imagens. Eles também hoje trabalham com um investigador particular para tentar solucionar o crime. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e até o próximo caso.